Só vamos iniciar então. Vocês me avisam se estiver travando um pouco ou tá tranquilo. Boa. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Boa noite. Tirar o espelhamento aqui que eu acho que ficou contrário para vocês, né? Vocês estão vendo normal ou tá ao contrário aí para vocês? É normal? Show. Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai falar sobre modelos atômicos. É um assunto aí que fala muito sobre o início da química, né? A gente vai fazer um passeio, né, um breve passeio também pela história, que envolve muitas relações, né, e muitos acontecimentos aí pelo mundo que ocorreram também nessa mesma época que a ciência ela vinha se desenvolvendo cada vez mais, né? E junto com a ciência, né, uma das áreas que depois, muito tempo depois, seria reconhecida, que seria a química, né? E para falar de modelos atômicos, a gente tem que falar do princípio, ou seja, aqui, né, a primeira ideia que teve, né, quando se falou sobre modelos atômicos, foi desses dois filósofos aí, né, o Leucipo e o Demócritus, né, que foram filósofos da Grécia Antiga, e que pensavam que ao pegar um pedaço de qualquer matéria e executar sucessivas subdivisões, ou seja, cortá-los, né, ia se chegar um momento que ele não seria mais divisível. Né? E isso se deu, né, o nome que eles deram a essa matéria totalmente indivisível, né? Até então, eles estariam diante de um algo, né? No caso, que eles deram o nome de átomo, né? E átomo vem do A, que é não, e túmulo, que seria divisível, ou seja, algo não divisível. E aí que surgiu a primeira ideia de átomo, né? O qual a gente hoje em dia já tem um conhecimento bem maior, mas ela surgiu por essas duas figuras aí, né? Como vocês podem ver aí abaixo, né, que seria o Leucipo e o Demócrito, ou seja, foi o primeiro, né, o nascimento de tudo que seria, né, destacado mais à frente. E aí veio o primeiro modelo atômico, né, que seria por Dalton, né, em 1808. Até peguei aqui uns dados interessantes para mostrar para vocês, né, falar um pouquinho sobre. Eu espero, né, na verdade, fazer isso com vocês, que aí ajuda até mesmo a entender, né, e fixar algumas coisas. Só pegar aqui rapidamente, vocês já vão entender. Ó, em 1808, ou seja, no mesmo época que Dalton ele propôs essa teoria, né, estava acontecendo também no mundo, deixa eu ver aqui, a vinda, por exemplo, no Brasil, né, mais especificamente, estava ocorrendo a vinda da família real para o Brasil. Ou seja, exatamente na mesma época que Dalton ele estava ali preparando o seu postulado, mostrando a sua teoria, né, era a mesma época que Dom João ele estava vindo para o Brasil junto com todos os seus familiares. Ou seja, é um momento bastante importante, né, para o início da nossa economia, né, e o fortalecimento da monarquia. E, né, aqui nós temos o primeiro modelo que Dalton, né, propôs, no caso, o modelo atômico no qual o átomo é uma minúscula esfera maciça, é impenetrável, indestrutível, ou seja, trazendo a mesma questão que os filósofos anteriores traziam,
indivisível e sem carga, ou seja, ele também tinha a crença que não existia nenhum tipo de carga ali no átomo, né? E seu modelo atômico foi chamado de modelo atômico de bola de bilhar. E a gente vai ver aqui algumas características que traziam também esse modelo. Deixa eu só avançar aqui. Ó, e, no caso aqui, suas conclusões, né, que toda matéria é composta de partículas fundamentais, ou seja, os átomos, né? Ou seja, ele já tinha uma ideia ali que matéria ele tinha uma certa composição atômica, né? Os átomos são maciços e apresentam formas esféricas, semelhantes a uma bola de bilhar. Eu trouxe até aqui a bola para representar aí do lado. Os átomos são indestrutíveis e indivisíveis, né, como a gente já tinha visto anteriormente, e os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. Por exemplo, o tamanho, né, e massa. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Ou seja, ele tinha essa ideia, por exemplo, se a gente for pegar, né, em termos do que ele mesmo propõe, seria tipo a bola 8 e a bola 7, ou seja, elas são diferentes, né, mas entre si ela tem semelhanças, ou seja, se eu vejo um átomo que seria parecido, então ele seria o mesmo. Essa era a ideia que ele tinha. E as substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Ou seja, ele acreditava que substâncias que são comuns, né, na natureza, eles eram formados pelos mesmos elementos. E aqui, por último, penúltimo, né, na verdade, as substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos ou simplesmente de compostos, são formados por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam entre si de uma mesma proporção. Ou seja, ele acreditava que a composição, né, que era de onde vem a palavra composto, né, e tudo que era composto, ele vinha de mais de um, ou seja, combinações ali. Por exemplo, se eu tenho o hidrogênio, eu tenho o nitrogênio e tem o oxigênio. Então, aqui eu teria uma composição. Então, daí eu tenho uma substância composta, né? E se fosse simples, era apenas um. Você tem só hidrogênio, então é uma substância simples. Certo? Tranquilo? Todos vivos até então? E nas reações químicas, os átomos se combinavam, ou seja, ele já tinha um pouco dessa ideia, né, trazia na teoria dele a questão das reações químicas também. E logo depois, né, veio o modelo de Thomson. Né? Thomson fez experiências nas quais foram estudadas descargas elétricas em tubos semelhantes a tubos de lâmpada fluorescente, chamados de tubos de raios catódicos. Não sei se vocês lembram, ele é como se fosse uma lâmpada gigante, né? E aí ele jogava os raios, e os raios tinham um certo comportamento ali dentro. Os mesmos tipos de raios usados nos monitores de televisões antigas, né, que seria aquela TV de tubo. Acredito que todos aqui tiveram a experiência de ver uma, espero eu. Mas se você chegou a ver uma TV aberta, né, ele mostrava que ele tinha a imagem, né, a projeção, o quadrado, né, e atrás ele vinha afinalando. E aí tem um túnel, né, seguia por esse túnel até chegar a todos os pontos da TV, e ele tinha como se fosse um motor aonde ele ia, né, despejar raios. E esses raios indo em direções, ele formava a imagem. Ou seja, ele foi precursor na questão da invenção, né, no caso da televisão, e os primeiros televisores, né, e também monitores. E por isso que ocupava muito espaço, né? Hoje em dia, como você pode ver, o monitor, um grande, né? Hoje em dia ele chega a essa espessura, mas é normal a gente ver ele cada vez mais fino, porque mudou o tipo de tecnologia, né? E já não usa muito a parte, né? Não se usa, na verdade, mais na produção essa mesma ideia do que o Thomson usou ali para o seu estudo, né? Que seriam os raios catódicos. Certo? Certinho? Alguém não conhece essa televisão que eu estou falando? Acredito que não, né? Todos já viram. Uma TV antiga. Vocês estão aí comigo? Certinho? Então, ele usou esse tipo, né, que seria usado também nas TVs.
dentre os quais havia gases rarefeitos, em baixa pressão. Ele descobriu a primeira partícula subatômica, o elétron. Na mesma época, o químico alemão Eugene Goldstein descobriu uma nova partícula subatômica, o próton. E em 1903, aí a gente faz aquele caminho, o que estava acontecendo aqui no mundo em 1903. Deixa eu só passar aqui. Peguei aqui também para mostrar para vocês. Em 1903 teve vários acontecimentos. Aqui, por exemplo, teve uma guerra, né, como também nos dias atuais, ali envolvendo a Palestina e os judeus, onde os judeus eles foram buscar refúgio na Palestina, no mundo ocidental. Deixa eu ver o que mais que estava interessante aqui também. Em dia 16 de junho de 1903, né, estava ali nascendo a Ford, né, ou seja, o modelo fordista, que vocês vão também estudar em geografia, né, onde tem todo aquele movimento das máquinas e tudo mais, né, a Ford estava sendo criada exatamente nesse ano também. Deixa eu ver o que mais que tem interessante aqui. Não sei se alguém gosta do Grêmio, mas o Grêmio também estava sendo fundado nesse mesmo ano. A gente tem aqui alguns acontecimentos interessantes, né, principalmente para a indústria automotor. Né, em 1903 também estava ali se desenvolvendo cada vez mais, né, e nascendo a Ford, que é uma das grandes marcas, principalmente da época, né, e também de hoje. Precursores também da exploração da borracha, né, aqui no Brasil e em outras regiões também, mas foi responsável pelo grande boom da exploração da borracha no tempo anterior, no tempo passado, né? E o físico, no caso, em 1903, né, o físico propôs um novo modelo atômico. O átomo era uma esfera de carga elétrica positiva recheada de elétrons de carga negativa. Esse modelo, né, como a gente bem conhece, ele ficou conhecido como pudim de passas. Nesse segundo modelo, de acordo com Thomson, o átomo seria formado por uma pasta positiva, que seria o pudim, recheada por elétrons, que seriam as passas, o que explicaria a neutralidade elétrica dos átomos. Certo? Tranquilo? Então vamos recapitular. Dalton é o nosso experimento, que ele tinha o quê? A bola de bilhar, né? Ou seja, ele também acreditava que era indivisível. E Thomson já chega ali mais tarde, em 1903, que ele descobriu, né, no caso, né, os elétrons e descobriu também os prótons, né? Ou seja, descobriu a carga positiva e a carga negativa, certo? E aí ele acreditava que tinha um pudim, né, o átomo era um pudim, onde ele tinha cargas positivas e cargas negativas. Fechou? Pode falar. Os nêutrons, eles são neutros, né? Negativos são os elétrons. Né? Lembra que a carga negativa, para nós, né, principalmente para a química, e é o que a gente vai ver lá para frente, então é importante ficar bem ligado que, no caso, os elétrons são as cargas negativas, né? E os prótons são positivos. E são basicamente esses três, né, que a gente vai ver, que são os elétrons negativos, os prótons positivos e os nêutrons, né, neutros, ou seja, sem carga. Fechou? Podemos seguir? Só para mostrar aqui para vocês, né, no caso, uma ilustração de como o Thomson acreditava que seria o modelo atômico, né, ou seja, ali o modelo atômico dele, que ele propôs, seria também, como vocês podem ver, né, ele não seria seria maciço, né? Porém, ele parecia muito com um pudim, né? Tem algumas ilustrações que mostram realmente um pudim. Mas basicamente seria isso. Então teria ali o emaranhado positivo, né? E algumas partes negativas ali que seriam os elétrons, né? Que seria o próton e os elétrons. Certinho? Lembrando que o modelo de Thomson serve como demonstração
a divisões do átomo e a natureza elétrica da matéria, tornando-se, no caso, o modelo de Dalton obsoleto. Fechou? E a gente chega aqui no modelo de Rutherford. Em 1911, vamos fazer um breve giro antes de entrar completamente no modelo de Rutherford. Em 1911, ocorria uma pandemia que estava varrendo a China, né? Nada de novo. Ou seja, basicamente o que a gente poderia conhecer como um Covid da época, né? Só que aí a gente não tinha, por exemplo, a facilidade, né, de movimentar pessoas ao redor do mundo que a gente tem hoje. Por isso que ficou ali apenas na China, né? Deixa eu ver o que é mais interessante aqui. Aqui, ó, em 18 de junho, né, só com critério de curiosidade mesmo, né, estava acontecendo a introdução da Igreja Assembleia de Deus no Brasil pelos missionários suecos, né, Daniel Berg e Gunnar Winger. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, em 12 de setembro estava acontecendo a inauguração do Teatro Municipal de São Paulo. Tinha algumas coisinhas aqui também acontecendo pelo Brasil. E em 4 de outubro estava acontecendo o Pacto dos Coronéis no sul do Ceará. Tinha bastante coisa aqui interessante, né, acontecendo ao redor do mundo e no Brasil, né? Aqui também é algo interessante que eu vi aqui no início. Deixa eu ver aqui, né, vocês que não sei se vocês gostam de curiosidade tanto quanto eu, mas também estava acontecendo o cadê? Aqui, ó. Zarpando, né? No caso, aconteceu a primeira viagem do RMS Olympic, né? Que é o navio irmão do Titanic. Né, foi a primeira viagem bem sucedida dele, né, que ele saiu ali da Inglaterra e chegou, né, quase 6 meses depois em Nova York, no dia 21 de julho. Saiu dia 14, chegou no dia 21. 6 meses, eu falei meses? 6 dias, né? Né? Certo? E também a gente tinha aqui a formação do modelo de Rutherford em 1911, né? Rutherford e colaboradores como Geiger e Munster bombardearam uma lâmina delgada de ouro com um feixe de partículas alfa. A maioria das partículas alfas atravessaram a lâmina de ouro. Para cada 10.000 partículas alfas que atravessavam sem desviar, uma era desviada. E era menor ainda o número de partículas que não passavam. Aqui ele fez uma descoberta muito interessante no seu laboratório com os seus colaboradores, que seria basicamente assim. Vocês podem ver, tem uma fonte ali de radioatividade, né, protegida por chumbo, até o que? Para conseguir direcioná-la, né? E tem ali uma lâmina de ouro posicionada no centro desse círculo, aonde ele observou que algumas passavam diretas e outras eram desviadas, né? Vocês podem ver aqui. E também tinha partículas que ricocheteavam, ou seja, que voltavam, né? Aí vejamos a seguir algumas conclusões, né, aqui do modelo de Rutherford, a fim de explicar o seu experimento. O átomo não é maciço e apresenta enormes espaços vazios, né, uma das maiores descobertas, que colocava em xeque tudo aquilo que já tinha sido desenvolvido antes. E para explicar os espaços vazios, Rutherford propôs que os elétrons seriam muito pequenos e giravam ao redor do núcleo em órbitas circulares, estando muito distantes do núcleo e entre si. Os elétrons permitiam a passagem da maioria das partículas alfa. A maior parte da massa do átomo encontrava-se em uma região central e positiva, que aí ele denominou como núcleo, onde provavelmente estão os prótons, né? Ele
previu que os átomos seriam 10 a 100 mil vezes maior que o núcleo, e para manter as estabilidades do núcleo e evitar a repulsão dos prótons, deveriam existir uma partícula nuclear eletricamente neutra. Né? Ali ele também percebeu que não dava apenas para T positivo, assim como a gente viu aqui no modelo do Thomson, né? Não dava para ser somente positivo, deveria ter uma estabilidade. E aí ele propôs também que, junto com os prótons, existiam nêutrons entrelaçados. Certo? Certo. E o átomo seria semelhante ao sistema solar. O Sol seria o núcleo e os elétrons seriam os planetas, girando em órbitas circulares, formando o que ele denominou ali como eletrosfera. E aí aqui a gente tem a representação do modelo dele, né, que seria o mais aproximado até hoje, onde a gente tem ali as eletrosferas, né, ou seja, a região onde os elétrons eles andam, né, eles percorrem. A gente tem o núcleo com prótons, certo? E ali também embaixo ele tem o que seriam os elétrons, representado pelo símbolo negativo. Fechou? Tranquilo até aqui, gente? Ficou alguma dúvida? Fechou? Deixa eu avançar aqui. E aí tem o modelo de Bohr, em 1913. Deixa eu ver se eu tenho alguma curiosidade aqui. Interessante. E... 1913. Peraí que deu uma travada aqui, gente. Deixa eu ver se tem algo bem que se destaca. Teve muitos acontecimentos, né, como todos os anos, mas sempre tem alguma coisa que se destaca. Aqui no Brasil, por exemplo, 29 de junho de 1913, né, teve a formação do Esporte Clube Juventus, que seria o Caxias do Sul. Deixa eu ver aqui. Dia 7 de outubro, teve a primeira inauguração da primeira linha de montagem industrial pela empresa de Henry Ford, né, ou seja, ele estava aqui começando a sua alta escala, né? Ali nos anos anteriores ele estava fundando e aqui ele já estava começando a produção em larga escala. Deixa eu ver o que mais. Teve alguns prêmios Nobel aqui também, mas ninguém que seja tão destaque assim para nós. E é isso. E tinha também, né, o postulado ali, ou o modelo de Bohr, né, saindo do forno. Aí, pelas leis da física clássica, o modelo de Rutherford não poderia existir, pois, de acordo com a eletromagnética clássica, os elétrons, como qualquer carga em movimento, acelerado ou girando ao redor do núcleo, emitem radiação, e ao emitir essa radiação, eles perdem energia. Assim, os elétrons perdem toda a sua energia e se chocam com o núcleo. Em cálculo rápido, mostra que isso deveria ocorrer quase que instantaneamente. Era preciso, no caso, que o modelo para explicar as estruturas atômicas. Em 1913, Bohr propôs um novo modelo atômico para explicar o comportamento dos elétrons do átomo de Rutherford. Só fazendo uma observação, né, Bohr ele era um dos alunos de Rutherford, né, e ele vendo ali que o seu professor ele estava sendo questionado sobre algumas questões, até porque, como a gente acabou de ver, né, ele seria, no caso, o que acontece? A gente imagina o núcleo, né, e aqui um elétron. Segundo a eletromagnetismo clássico, esse elétron ele ia estar ali tudo bem, né, mas com o tempo ele ia ser cada vez mais
atraído pelo núcleo até o momento que ele entraria em colapso e atingiria o núcleo, ou seja, ele se autodestruiria. E aí Bohr, né, ele traz essas particularidades, diz que os elétrons só podem girar ao redor do núcleo em órbitas circulares. Essas órbitas são chamadas de órbitas estacionárias. Enquanto eles estão nessas órbitas, não existe energia. Ou seja, ele estaria ali em, digamos que, meio que em repouso, mas com um leve movimento. Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia. Não é permitido ao elétron permanecer fora desse nível de energia, movendo-se em uma mesma camada. Um elétron não absorve nem emite energia. Ao saltar de uma órbita para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade definida de energia, chamado de quantum de energia. Se ganhar essa energia, pode saltar para uma órbita mais externa. Já lembrando que a gente vai ver mais à frente, né? Esse movimento de ganhar energia a gente chama de estado excitado do elétron, né? E se perder energia, pode saltar para a órbita mais interna. Se o elétron ganha energia suficiente para escapar do átomo, ele ganha carga elétrica positiva, ou que denomina-se como ionização. E aqui a gente tem um modelo, né, que é o nosso modelo de hoje, né, que seria as camadas ali representadas por N1, N2 e N3, né, e o aumento dos orbitais, né, como vocês podem ver sempre seguindo. E aqui eu tenho um fóton, né, no caso que se vocês olharem aqui, não sei se vai dar para ver meu mouse. Vocês conseguem ver meu mouse? Só confirma para mim se ele aparece. Não, né? Aparece? Dá para ver? E aqui, ó, a camada N1 seria a nossa camada K, que a gente vai ver muito mais ali à frente quando a gente falar sobre distribuição eletrônica de Linus Pauling. Essa camada aqui, que seria a camada K, esse elétron, ele recebeu, no caso, energia, ou seja, ele está vindo aqui da camada N2 para N1, né? E como ele está perdendo energia, aí ele tem que liberar essa energia, no caso, na forma de um fóton, né? No caso, um fóton é emitido com a energia E-HF, certo? Que seria a possibilidade dele retornar. O que acontece com o que a gente tem hoje em dia, né, que explica muito essa relação que ele colocou? Seriam os nossos fogos de artifício, né? Ali nos fogos de artifício a gente não tem nada mais, nada menos do que elementos químicos, né, que são colocados ali, e cada um deles, quando aquecidos, né, eles ganham essa energia, né, e ao perdê-la, ou seja, ao voltar para a sua camada mais interna, ele libera energia. No caso, que seriam os fótons, e fóton, né, seria luz, que é exatamente aquela coloração que a gente vê. Eles têm fogos verdes, fogos lilás, fogos rosa, azul, vermelho. Né? Cada elemento, quando ele é aquecido, né, ele libera. Vou até ver se a gente consegue fazer, mas acho um pouquinho difícil ser um laboratório próprio. Mas existe na química, por exemplo, um teste de chama, onde a gente submete um certo elemento ali a uma quantidade de calor, né? E ali ele mostra uma coloração diferente, né? Quando a gente queima, por exemplo, alguma coisa que é diferente no fogo, né? Você pode ver que a chama ela tende a mudar de coloração, né? Por exemplo, quando ocorre uma troca de gás, ali ele mostra uma coloração o quê? Mais amarelada, né? Mas ali quando ele já está mais a menor pressão, ele já começa a ter um comportamento mais o quê? Azulado, certo? E essa luz que a gente vê não é nada mais nada menos do que uma liberação de fótons, né? Principalmente em relação aos fogos de artifício, né? Ou seja, os elétrons nas suas camadas, eles estão retornando para um estado de repouso, né? Ou seja, para voltar para uma camada, ele precisa liberar energia. E aí a gente vê aquela iluminação e logo ela se apaga. Ou seja, ele já voltou para o estado, né, de repouso dele
né? E aí os elementos, como são muito pequenos, eles vão cair em algum canto, né? Ou outros vão ficar mais tempo em suspensão no ar, né? Mas basicamente é assim que funciona um fogo de artifício. Certinho? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá para uma recapitulação rápida. Lembra que a gente começou aqui, né? Esses dois filósofos eles não vão ser tão importantes assim na questão do quando cair no vestibular, mas é importante a gente saber, né, de onde nasceu tudo, né? Ou seja, eles deram a ideia de átomo, né? No caso foi o Leucipo Demócritus, né? E tempos depois surgiu o primeiro modelo atômico, né, que seria o modelo de Dalton, que ele acreditava que o átomo era indivisível, né, indestrutível, e ele fez a comparação com uma bola de bilhar, certo? Logo depois, em 1903, veio o modelo de Thomson, onde ele já propôs que o átomo ele se pareceria com o quê? Um pudim de passas, muito bem, onde ele teria a sua composição positiva e as suas passas ali negativas, né? Ou seja, o próton e o elétron. Né? Lembra que ele fez isso o quê? Através de um tubo de lâmpada fluorescente, né? Chamados de raios catódicos. Né? Lembra disso que é bastante importante, onde a gente vê na televisão, né? Nas TVs antigas, a famosa TV de tubo. E aí, em 1911, começou, né, chegou, no caso, o modelo de Rutherford, onde ele fez um experimento com a lâmina de ouro, certo? Onde ele fez um bombardeamento ali com partículas alfas, certo? Onde ele percebeu que alguns raios alfas ele atravessavam, outros ricocheteavam, ou seja, voltavam, certo? E outros eram desviados, né? E aí ele tem a sua particularidade, que ele descobre, principalmente a questão do núcleo ali, né, descobre que os elétrons eles estão espaçados, mas tinha um problema, né? Que era o quê? Que segundo o eletromagnetismo clássico, né, os átomos eles seriam destrutivos, né, pelo modelo de Rutherford. E aí vem Bohr, em 1913, né, um pouquinho antes, a gente vê, são o quê? 2 anos depois apenas, né? E ele propõe que, no caso, os elétrons eles estariam girando ali em órbitas circulares, estacionárias, né? E que, ao ir para uma camada mais externa, ou seja, ganhar energia, ele teria que voltar, ao voltar, ele estaria o quê? Eliminando luz, certo? E esse pacote de energia que ele ganha seria chamado de quantum de energia. Deixa eu ver se faltou alguma coisa interessante. E é isso. Eu acredito que seja isso. Né? E lembra principalmente que Bohr ele tem o modelo mais aceito hoje em dia, né? Seria o mesmo modelo que a gente vai usar aqui por Linus Pauling e, e é o modelo mais aceito até a atualidade. Certinho? Tranquilo? É isso então, pessoal. Vou aproveitar que vocês estão aqui, vou começar logo por vocês. Deixa eu só ajustar algumas coisas.